Olá pessoal, estou aqui para falar um pouquinho sobre a aprendizagem 4. Nós vamos ver nessa situação de aprendizagem, então, sobre a dinâmica populacional na Europa, na Ásia e na Oceania. E ela se centraliza, então, nessas duas habilidades que você pode ver, 09 e 24, que têm como base analisar dados populacionais sobre o ambiente, sobre o crescimento, interpretação de gráfico, tabelas, sobre os núcleos urbanos, as políticas ambientais e tudo mais. Bem, nesse sentido, nós vamos trabalhar com alguns conceitos demográficos. Então, nós vamos começar pela palavra, demografia. Demo significa grafia, estudo. Demo, se eu separar a palavra, o prefixo, povo. Estudo do povo, traduzindo. Então, o que é demografia? É a ciência que estuda os dados do povo, ou a ciência que estuda a população, né? Então, todos os conceitos que nós vamos dizer na sequência estão ligados, então, à demografia, ou à ciência que estuda populações. Nesse conceito básico aí, então, é o conceito de população. Então, o que seria uma população? População é a quantidade de pessoas de um lugar. E aí, no caso, no campo da geografia humana, população envolve estudar as variações espaciais das pessoas no território, do que elas são compostas, então, ou seja, qual é a etnia, né? Negro, amarelo, brancos, para onde elas mudaram ou de onde elas vieram, a migração, o crescimento, como é que ela cresce, essa população aumenta, diminui, a que ritmo isso acontece, e nos locais, como que ela se relaciona com esses locais aí, né? Outro conceito que você estuda lá no Fundamental 1, que é um conceito muito importante, é esse conceito aí, diferenciar a população do campo da cidade, né? Então, as pessoas que moram na cidade, como mostra aqui, nós temos aí a comunidade urbana, e as pessoas que moram no campo, nós temos a comunidade rural. A comunidade urbana, hoje, ela tem uma dinâmica, e a comunidade rural também. Porém, nem sempre foi assim. Em determinado momento da história, a população vivia mais no campo. Atualmente, você tem um número maior de pessoas que moram nas cidades. Então, é muito importante saber separar esses dois grupos de locais onde nós analisamos e estudamos as pessoas, ou como elas se comportam. Nesse contexto de estudar a população, o que é uma população? Nós temos que entender o que é uma aglomeração. E uma aglomeração urbana. Por que urbana? Porque é onde eu já falei que moram o maior número das pessoas hoje em dia. Bem, o conceito de aglomeração é uma reunião massiva de indivíduos, pode ser de animais, então pode ser aplicado em outras ciências. No nosso caso, nós estamos preocupados aqui então com a aglomeração de pessoas. Bem, o que seria uma aglomeração, né? Olha, reunião. No nosso caso, como que a gente traduz isso então? Processo de expansão dos núcleos urbanos, ou seja, expansão, ou um processo de aumento. Como que essa população, ela então aumenta ao longo do tempo? Em que sentido ela aumenta? Como ela cresce? E aí, ligado então à reunião massiva de pessoas, a gente analisar essas duas imagens, tem então dois exemplos clássicos aí, né? Uma área de comércio com um número enorme de pessoas, então você tem uma reunião massiva de pessoas aqui, então esse é um exemplo clássico de aglomeração, ou aqui uma cidade, por exemplo, que começou a crescer, se desenvolver, começou a crescer relativamente, né? E aí você tem então o surgimento de prédios no centro da cidade, um crescimento vertical. Quanto maior, né, for essa aglomeração humana, maior vai ser então essa verticalização no núcleo urbano aí. Então, nós temos dois exemplos aí de aglomeração urbana para você analisar. Bom, vamos lá. Na sequência, nós temos então o conceito de taxa de crescimento. E aí você vai ver que o crescimento populacional a gente sempre expressa em gráficos, né, como este aí, esse exemplo aí que você vê na tela. O crescimento populacional, ele é caracterizado então pelo, como já vimos lá atrás, aumento do número de habitantes no planeta. Mas precisa ser só no planeta? Não, como mostra aí, uma região, um estado, um município, uma cidade, né? E esse crescimento envolve 4 fatores. Os 4 fatores são mortalidade, natalidade, emigração e imigração. Aqui, mortalidade é quem nasceu, é quem morreu, desculpa. Natalidade é quem nasceu. Emigração, ó, tá bem claro aqui, ó, pessoas que se mudaram para outro lugar. Imigração é pessoas que se mudaram, mas se mudaram, ou seja, que chegaram, né? Onde se mede o crescimento, então onde as pessoas chegaram. Juntando esses 4 fatores, você tem o crescimento populacional. Então, para medir o crescimento da população de um lugar, você tem que ver quem morreu, quem nasceu, quem saiu daquele local, foi embora, mudou-se, e quem chegou naquele lugar, passou a fazer parte daquela comunidade.
Porém, se você separar só esses dois primeiros fatores, você tem um crescimento não populacional, mas você tem um crescimento vegetativo. Ou seja, aquele crescimento que mede só mesmo a diferença entre quem nasceu e quem morreu. Se levássemos em consideração só quem nasceu e quem morreu, algumas populações de alguns lugares diminuiriam, uma vez que as pessoas estariam morrendo pouco, mas também tendo muito poucos filhos. Então, às vezes, a imigração tem um fator muito importante no crescimento da população de um local, ou não, né? Então, por isso tem que considerar vários fatores ao se medir o crescimento populacional de um local. Bem, na sequência, você tem aí, por exemplo, esse mapa da população mundial, que mede aqui um outro conceito bastante importante, que nós vamos aprofundar daqui a pouco, que é o conceito de densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, cada pontinho vermelho desse consideraria, por exemplo, um habitante. Então, onde que eu tenho mais pessoas aglomeradas, ou onde eu tenho mais densidade demográfica, aglomeração, junção humana. Então, você tem aqui a Índia, você tem aqui, por exemplo, a China, você tem aqui o Japão, que é um país pequeno, está quase todo pintado de vermelho. Você tem aqui, ó, boa parte da Europa, que é uma região que não é tão extensa e tem um número grande de pessoas, né? E aí você tem alguns outros pontos espalhados pelo planeta. E aonde você não teria, onde você teria uma baixa densidade demográfica, né? Então, vamos pensar aí, onde você teria uma baixa densidade demográfica, aqui, ó, o norte da Ásia, a Austrália, por exemplo, ó, o Saara na África, por exemplo, aqui, ó, o norte da América do Norte, lá no Canadá, essa região da Groenlândia, da Islândia, por exemplo, aqui, ó, a Amazônia, né? Então, essas regiões que eu circulei de vermelho, você teria, então, uma baixa densidade demográfica, ou seja, um baixo número de indivíduos por quilômetro quadrado. Já as áreas em vermelho, essas áreas pintadas de vermelho que eu circulei de azul, você tem, então, uma alta densidade demográfica, um grande número de indivíduos por quilômetro quadrado. Então, aqui considera-se a população e mais a distribuição no território, né, como ela está distribuída. Se você analisar a questão aí, a pergunta é, a população mundial está bem distribuída, ou como está distribuída de forma igual, igualitária? Não. Né? Então, como fica bem claro nesse mapa, a população está irregularmente distribuída. Ou seja, tem locais que tem um número enorme de indivíduos por quilômetro quadrado, e você tem locais que tem um vazio demográfico, tem muito poucos indivíduos por quilômetro quadrado. Isso aí também pode ser explicado por diversos fatores, por exemplo, na África o deserto, no norte da Ásia, no Canadá, por exemplo, as regiões polares, então regiões mais frias. Então tem fatores limitantes que impedem as pessoas de, vamos dizer assim, se aglomerarem ou se tornam mais difíceis, e então você vai ter vazio demográfico. Em outros lugares você vai ter um acúmulo muito grande de pessoas, então a população está mal distribuída ou irregularmente distribuída. Indique 3 países com elevada densidade demográfica e 3 com baixa, já foi respondido aí, então se você analisar, né, olha, a China, a Índia, o Japão, alguns países da Europa têm alta densidade demográfica. Baixa, como eu circulei em vermelho, lá a Austrália, a Rússia lá, né, o norte da Ásia, você pegar aí o Brasil aí na região da Amazônia, ou, por exemplo, lá o Canadá, baixa densidade demográfica, baixo número de pessoas por quilômetro quadrado. Se a gente analisar o Brasil, como é que é a situação do nosso país relacionado a isso? É a mesma coisa, já falei lá atrás, né, no outro mapa maior. Aqui, ó, Amazônia, baixa densidade demográfica. Se você pegar já aqui, ó, a região litorânea, o sudeste, o sul do Brasil, você já tem um número maior, né, ó, aqui, ó, a densidade demográfica maior ocorre nessa região. Já se você pegar a região da Amazônia, você tem, ó, aqui, ó, de 1 até 5 habitantes por quilômetro quadrado, dependendo do lugar. Então, o norte do Brasil, baixa densidade demográfica. O sul, o sudeste, o litoral do Brasil, uma densidade demográfica já mais alta. Então, o Brasil também apresenta a mesma característica do mundo, com uma densidade demográfica irregular, ou seja, uma má distribuição da população. Lugares que têm mais pessoas, lugares já com uma baixa concentração populacional. Se você pegar aqui no nosso caso São Paulo, é que possui a maior concentração populacional ou maior densidade demográfica do país. Outro mapa que nós temos aqui, agora é um mapa de população absoluta, população total. Então, por exemplo, neste mapa, nós não vemos a distribuição da população, mas nós vemos o número total de habitantes. E aí você tem aqui, ó, a Índia, uma população enorme, a China, com uma população também muito grande, os Estados Unidos, ó, tem uma bolinha grande, o Brasil também tem um círculo grande. Aqui, ó, se você pegar então na legenda, o tamanho do círculo é o tamanho da população. Esses 4 países que eu indiquei são 4 países que estão entre os 5 maiores populações do mundo, né? Então, aí o tamanho da população é o tamanho proporcional ao tamanho da bolinha. Então, as bolinhas menores você vai ter populações pequenas. Então, por exemplo, onde você teria uma população pequena? Na Austrália, no Canadá, por exemplo, aqui na Islândia, em muitos países da África, aqui na América Central, né? Então, você tem populações relativamente pequenas, e já em comparação com as outras, que eu coloquei as setas vermelhas, você tem os círculos enormes e as maiores populações da Terra, que também, então, responderia essas questões aí
a questão é a seguinte, né? 3 países mais populosos. Então, a China, a Índia e os Estados Unidos, o Brasil estão entre os mais populosos do mundo. Outro conceito importante que nós temos é a população relativa e absoluta, que nós já trabalhamos lá atrás, densidade demográfica e a população total. Então, nós acabamos de ver no mapa anterior o número de habitantes. A China tem a maior população da Terra. Então, isso é número total de habitantes. Então, número total de pessoas, população absoluta. Agora, e esse conceito aqui, ó, de população relativa? Como é que eu meço isso? Então, esse aqui considera o número de habitantes pelo local. Ou seja, pega o total de habitantes e o total da área, divide eles e aí você tem um número. Se esse número for menor que 100, a população não tem grande densidade demográfica. Se for maior que 100, e aí quanto maior a densidade demográfica. Acima de 100 já se considera uma densidade demográfica relativamente maior. Bem, no nosso caso, vamos pegar um exemplo que nós conhecemos, aí, o Brasil. Como que é a situação do Brasil nesse caso? Então, se você pegar aqui o Brasil, ó, a sua população relativa fica em 24 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, o Brasil tem uma baixa densidade demográfica. Ou seja, o Brasil tem uma população absoluta total grande, está entre as 5 maiores do mundo, população absoluta, porém tem uma população relativa pequena. Por quê? Porque seu território é bem grande e quando você divide essa população total grande, que está entre as 5 maiores do mundo, dá para ele uma população relativa baixa, ou seja, uma população por habitante por quilômetro quadrado pequena. Então, são duas coisas diferentes. População total é a população, a quantidade de indivíduos. Já a população relativa é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, aí você já tem uma diferença, né? Quando você analisa o território, o resultado muda. Se você comparar o Brasil com o Japão é pequeno, mas tem uma população relativa muito maior que a nossa. Por quê? Porque como o seu território é muito pequeno, quando você divide a população dele pelo território, dá um número muitas vezes maior do que o número 24 que deu aí do Brasil. O Brasil, então, apesar de ser populoso, não é povoado, ou seja, tem uma população relativa pequena. Nesse sentido, vamos trabalhar então aqui mais um pouco o conceito de populoso e de povoado, né? Ó, populoso é aquele que possui uma população grande. O Brasil é populoso. Então, nós podemos colocar como exemplo aqui, ó, o Brasil. O Brasil é um país populoso, tem uma população grande. Agora, povoado. O Brasil não é povoado. Por quê? Porque apesar de ter uma população grande, o número de habitantes por quilômetro quadrado é pequeno. Para ser povoado, tem que ter uma população por habitantes, lá dividido por quilômetro quadrado, grande. Vamos ver um exemplo aqui, ó, que dá para entender melhor isso. Então, por exemplo, você tem um país A, um país B, um país C e um país D. Você pode notar que o A e o C é do mesmo tamanho e os outros dois são países menores. Então, se eu fizer uma comparação aqui, ó, entre o país A e o país B, qual dos dois é mais populoso? Nenhum dos dois. Ó, A é populoso igual a B. Por que é populoso igual a B? Porque, ó, apesar de o país A ser maior, a população dele é exatamente igual, ó, 20 e 20. Tá vendo? Ó? Então, os dois são populosos iguais. Agora, qual é mais povoado? Olha, mais povoado é o país B, porque ele é menor. Quando eu divido 20 pelo tamanho menor, eu vou ter mais habitantes, ó, mais indivíduos pelo espaço. Olha, pode ver que no A o número de pessoas ficam mais espaçadas. Apesar de ter o mesmo número de habitantes, o território é maior, dá para distribuir melhor. Então, mais populoso A, não, mais populoso A e B são populosos iguais, mas mais povoado é o B, que tem um território menor. Se já fizer outra comparação, se comparar, por exemplo, A e C, aí no caso de A e C, qual dos dois é mais populoso? O A, porque ele tem 20 e o C só tem 5. E qual dos dois é mais povoado? O A é muito mais povoado do que C. Por quê? Porque eles têm o território do mesmo tamanho, e aí, lógico, se eu dividir do mesmo tamanho, só 5 habitantes, por esse mesmo tamanho do país A, o A vai ter muito mais habitantes por quilômetro quadrado. Então, é assim que você considera a população relativa. Você considera a população pelo tamanho do território. Espero que esses dois exemplos tenham te ajudado a entender a diferença de populoso e de povoado. Bem, pessoal, acabou. Depois eu vou produzir o restante das situações de aprendizagem. Espero que tenha te ajudado com esses conceitos básicos, eles são importantes para nós continuarmos a nossa aula.